Então, hoje a gente começa o segundo tópico aí do assunto do material que eu passei para vocês, né? Eu passei esse material aqui e aí a gente falou sobre as leis de Coulomb. Mas não pense que as leis de Coulomb acabou por aqui não, né? Aqui é uma continuidade do conteúdo. Então, por isso que eu falei, essa parte da física elétrica, quando você pensa que foi para o outro assunto, esqueceu o outro, não pode. Porque se você esquecer alguma coisa, já vai lhe prejudicar no assunto seguinte. Então aqui é uma continuidade, né? Eu acredito que você já deve ter ouvido esse nome aí, campo elétrico, né? Quando você vê esses desenhos aí de heróis, né? E às vezes para se proteger lá, diz que se faz um campo elétrico, né? É como se fosse um local onde tudo que tiver próximo pode ser energizado. Então, ou seja, aquele campo elétrico é tipo uma barreira aonde tudo que tiver dentro daquele perímetro ali, ele pode ser energizado. Então, olha o que diz aí no material de vocês, né? Campo elétrico é a região do espaço que envolve um corpo eletrizado com carga Q, denominada carga criadora ou carga fonte, e que fica modificada pela sua presença. Detectamos a existência do campo elétrico num determinado ponto do espaço. Colocamos uma carga elétrica pontiforme Q naquele ponto. Se ela sofrer a ação de alguma força de origem elétrica, concluímos que o ponto em questão pertence a um campo elétrico. Então, o campo elétrico é aqui, é aquela região que vai estar eletrizada, a que distância vai estar eletrizada, né? Porque às vezes, acho que você já deve ter visto até no desenho, quando a pessoa às vezes nem chegou próximo à pessoa, mas vai se aproximando. Acho que naquele filme do Pantera Negra, né? Do Pantera Negra, se eu não me engano, tem até uma barreira de proteção lá onde vive no castelo lá, que é tipo um campo elétrico. A Terra também possui esse campo elétrico, certo? É ela que nos protege da questão da incidência muito dos raios solares. Dizem que em Marte, né? Em Marte também existia um campo elétrico. E esse campo elétrico ele deixou de existir. Falam-se, eu vou até colocar esse documentário para vocês, para falar sobre o campo elétrico da Terra. Quando for meio-dia, eu posto aí para vocês darem uma assistida, né? Para vocês verem que se não existisse o campo elétrico da Terra, hoje não existia nada, né? Nem eletricidade, nada, né? Então, só para vocês terem uma noção assim do que é o campo elétrico. E aí, como é que eu acho esse campo elétrico, né? Tá aqui, ó, a formulazinha para você achar o campo elétrico, né? Você tem aqui uma carga pontiforme Q, né, chamada de carga de prova ou carga de teste. E aí, para você achar o campo elétrico que é dado aí pela essa formulazinha, ó, E é igual a F, que é a força, dividido pela carga. Então, é uma fórmula bem simples, mas aí você vai ter cuidado. Porque você aprendeu como é que se calcula a força, né? Mas você primeiro calculou a força de interação entre duas cargas, né? Então veja só, quando a gente fala, porque o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, por isso que ele fala vetor campo elétrico. O que é uma grandeza vetorial? Quando vocês estudaram no primeiro ano, vocês estudaram que tudo que se pode medir se classifica em grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Qual é a diferença entre grandeza escalar
e grandeza vetorial. É porque a escalar você não precisa toda grandeza é, você não precisa da direção e do sentido. Tipo, massa. Massa é uma grandeza escalar, porque se você tiver 20 quilos, ela vai ser 20 quilos é, na horizontal, na vertical, na inclinado, vai se continuar 20 quilos, né? Mas uma força, que já é uma grandeza vetorial, uma força que é uma grandeza vetorial, ela precisa das três informações, que é a intensidade, que é o valor dela, né? Como as outras precisam. Precisa da direção e do sentido, porque se você puxa uma força para a direita é uma coisa, se você puxa a força inclinada é outra coisa, se você puxa a força na horizontal é outra coisa, né? Então, por isso que o nome aqui se chama vetor campo elétrico, porque ele é uma grandeza vetorial. Ele vai ter essas três características: direção, sentido e intensidade. Lembrando aqui, né, qual é a diferença entre direção e sentido, né? Direção é horizontal, vertical e inclinado. Sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, ok? Então, eu quero que diz aqui, ó, o vetor campo elétrico num ponto, é a força elétrica F por unidade de carga de prova Q. Ou seja, porque o campo elétrico, a unidade de medida dele vai ser newtons por coulomb, né? Que é a força que é dada em newtons, né? E a carga é dada em coulomb. Então, por isso que ele está dizendo, o vetor campo elétrico num ponto é a força por unidade de carga, ou seja, é a quantidade de força que eu preciso para cada carga. Então, ele serve para avaliar quantitativamente o campo elétrico nos diversos pontos das regiões. Então, veja só aqui que você tem uma carga Q aqui, né? E aí você quer calcular esse campo elétrico. Esse campo elétrico, né? Eles podem ser de repulsão, né? Porque se tiver mesma carga, eles vão se repelir, né? Eles podem se atrair, né? Eles podem se repelir se tiverem sinais iguais e se pode se atrair se tiverem sinais repelir sinais iguais e atrair sinais diferentes. Aí, outro detalhe importante que você tem que ver no campo elétrico é que a direção e o sentido do campo elétrico nem sempre é a mesma. Ó, veja esse primeiro caso aqui, ó. Aqui é o E, que é o campo elétrico, e aqui é a força. Nesse caso aqui, que eu tenho sinais diferentes, tá vendo? Ó? O campo elétrico e a força vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Olha o outro. Eu tenho aqui duas cargas de sinais contrários. O que é que está acontecendo aqui? Eu posso ter a força na direção contrária do campo elétrico. Mas também quando eu tenho... mas veja só os pequenos detalhes. Eu tenho aqui também cargas de sinais diferentes, mas só que, ó, a carga Qzinho é positiva, né? E a carga Qzão é negativa. Então, quando essa carga Qzinho for negativa, né? E a outra for positiva, a força e o campo elétrico vão ter sentidos opostos. Quando Qzinho for positivo e Qzão for negativo, o campo elétrico e o vetor campo elétrico e a força têm mesma direção e mesmo sentido. Então veja só, tem dois casos aqui, olha o de cima e o de baixo. Quando Qzinho é positivo, né? E quando Qzão for positivo, o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção, mas só que para fora, né? E o outro é para dentro, tá vendo?
Aqui acontece do mesmo jeito. Quando você tem sinais iguais, ó, você também pode ter a força e o campo elétrico com sinais ou com direções diferentes. Então, cuidado para não se confundir. Lembre-se desse quadro aí, que a gente vai precisar dele aqui nos exemplos, certo? Então, eu vou colocar aqui o nosso primeiro exemplo para a gente ter uma prática, certo? Então, vou pegar aqui uma questão para a gente ó, veja só, eu já falei sobre a força de interação entre duas cargas lá na lei de Coulomb. Aí ela vai aparecer aqui, com certeza. Então, vamos ver aí o primeiro exemplo, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos lá. A questão diz assim: você tem uma partícula de carga Qzinho 2,5 vezes 10 a menos 8. E a massa é de 5 vezes 10 a menos 4, colocada em um determinado ponto P de uma região onde existe um campo elétrico. Adquire aceleração de 3 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado, devida exclusivamente a esse campo. Qual é o módulo? Né? Quando ele fala módulo, é porque se for um valor negativo, né, você vai ter que colocar positivo, né? E se for positivo, continua positivo mesmo. Então, primeiro a gente tem que se acostumar com as fórmulas, né? E aí nós vamos lembrar as fórmulas que nós trabalhamos, né? Então, veja só, a primeira fórmula que nós trabalhamos foi a fórmula da lei de Coulomb, onde diz que a força de interação entre duas cargas é igual a constante, né? Vezes o módulo da carga Q1, né? Vezes o módulo da carga Q2. Lembrando que as cargas são dadas em Coulomb, né? Para que a força saia em Newton, e a distância ao quadrado, né? Que é dado em metros. Ok? Essa aqui foi a primeira fórmula que a gente viu para se encontrar a força. Você viu que o campo elétrico, que é esse Ezinho, né? Ele é igual a força dividido pela carga, Qzinho. Né? Mas vamos lá para os dados da questão, né? A questão me disse essas informações. Que eu tenho uma carga Qzinho, beleza. Vamos lá, 2,5, eu tenho uma carga Qzinho. 2,5 vezes 10 a menos 8. Vamos ver lá se a unidade de medida já é Coulomb, porque se for Coulomb eu nem preciso transformar, né? Ó. Tá aqui Coulomb, ó, Czinho, ó. 2,5 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Depois ele disse a massa, ó. 5 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Então, a massa é 5 vezes 10 a menos 4 quilogramas. Aí você vai dizer, rapaz, aqui não tem nenhuma fórmula que vai levar a massa. Eu vou usar essa massa aonde? Vou
Vou comentar neste instante aonde você pode utilizar a massa, ok? Depois ele disse que essa carga foi colocada numa região de um campo elétrico de aceleração 3 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração, que é o A, é 3 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Aí ele perguntou na letra A, quem é o campo elétrico? Aí você... como é que se acha o campo elétrico? Tá aqui a fórmula, né? Força dividido pela carga. A carga tá aqui, já tá em Coulomb, né? Mas cadê a força? Aí você vai dizer, você explicou o assunto passado, a força de interação entre duas cargas. Mas ele não está dizendo outra carga aqui, né? Ele disse foi massa e aceleração. E é aí onde é que entra o assunto lá do primeiro ano que eu trabalhei com vocês, que é a segunda lei de Newton, né? Lembra da segunda lei de Newton? O que é que diz a segunda lei de Newton? Diz que a força resultante em um corpo é igual à massa dele vezes a aceleração. Lembrando que a força para sair em newtons, a massa tem que ser dada em quilos e a aceleração tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. Então, você tem aqui, você pode encontrar essa força que vai resultar aqui, já que você tem a massa, já está em quilo, eu não preciso transformar. E você também tem a aceleração, que é 3 vezes 10 a terceira. Então, vou fazer essa continha, não preciso transformar, só fazer a conta de multiplicar para achar a força. 5 vezes 10 elevado a menos 4, que é a massa, vezes 3 vezes 10 a terceira. Aí você tem aqui a multiplicação de dois números em notação científica. Aí é só multiplicar aqui o 5 pelo 3, que dá 15, né? Vou repetir a potência de base 10 e vou fazer a conta com o de cima aqui, né? Aqui é menos 4 e o outro é 3. Quanto é menos 4 com mais 3? Sinais diferentes, repete o sinal do maior e subtrai. Então, a força aqui, é dada em 15 vezes 10 a menos 1 newtons. Pronto, como eu já tenho uma força, agora eu posso encontrar o empuxo, né? Como é que acha o empuxo? O campo elétrico é porque lá no primeiro ano você tem a fórmula do empuxo e ela também é um E. Então, o vetor campo elétrico aqui vai ser a força que eu acabei de encontrar aqui, 15 vezes 10 a menos 1, dividido pela carga. Quem é a carga? 2,5 vezes 10 a menos 8. Tá vendo como eu falei que a questão de trabalhar notação científica vai estar sempre presente as operações, multiplicar números em notação, dividir, elevar, né? Então, dividindo aqui dois números em notação, eu já expliquei que você divide os números aqui da frente, né? Se você dividir 15 por 2,5, dá 6. E quando você for dividir dois números em notação científica, você repete aqui a base 10, né? E aí eu já disse a vocês, para fazer essa continha, você repete o sinal do de cima
e muda o do de baixo e faz a conta. Menos 1 e o de baixo é menos 8, você muda para mais 8. E aí você tem lá menos 1 com mais 8, que são sinais diferentes, dá 7. Então fica 6 vezes 10 a sétima. Como é força, né, por carga, newtons por coulomb. Ok? Então tá aqui a minha resposta. Então, você já tem que lembrar também aqui da segunda lei de Newton para você poder encontrar a força. Né? Eu tirei aqui essa questão desse material aqui, ó. Né? Nós vamos ver aqui um detalhe, né? O que é que ele falou aqui nessa questão comentando, ó? Se a partícula foi acelerada, ela recebeu uma ação de uma força, né? Porque só existe força se tiver uma aceleração. Então, nesse caso, é exclusivamente a força elétrica. A segunda lei de Newton nos diz que os somatórios das forças que atuam num corpo produz uma aceleração que é proporcional à sua massa. Por isso que está aqui a segunda lei de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração, ok? E aí tem a letra B, né? Vamos responder a letra B. A letra B perguntou qual é a intensidade da força elétrica que atua numa carga de 5 milicoulomb, né? Então, no ponto P. Então, na letra B, ele está querendo saber quem é a força. Então, a pergunta quem é F, né? Quando a carga for Qzinho 5, aquele MC, né? Que parece um M, mas não é um M, é o Mi. Essa letrinha grega aqui, ó. É Mi, não é um M aqui, né? Porque se for um M, ele vai colocar um M que você conhece aqui, que é esse do M do módulo aqui. Então, para você percebe que a carga não está em coulomb, e para você transformar de milicoulomb para coulomb, é só você multiplicar por 10 a menos 6, né? Como ele não tem potência de base 10, então a gente só vai juntar, né? Então a carga aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 6. E a pergunta, né? Quem é a força? Só que você fez o que na letra A? Você achou quem era o campo elétrico. O valor que a gente encontrou lá foi de 6 vezes 10 a sétima, não foi? Então, 6 vezes 10 a sétima. Então, você viu que o vetor campo elétrico é igual a força dividido pela carga Q, né? Em outras palavras, a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. Eu acho que eu botei um sinal errado aqui, né? Era 7 positivo aqui. Aqui é positivo. Deixa eu apagar. Então, a força vai ser igual a quem é o campo elétrico? 6 vezes 10 a sétima vezes a carga, que já está em coulomb aqui, ó, 5
5 vezes 10 a menos 6. Multiplicando aí os dois números em notação científica. 5 vezes 6 dá 30. Vezes 10. Aí as potências aqui, como é multiplicação, né? Ó, são sinais diferentes. Você conserva o sinal do maior e subtrai. Então dá 1 aqui, né? Então, 30 vezes 10 a 1. Se você quiser o número disso daqui, como aqui é 1, né? Dá 300 newtons, né? E 10 elevado a 1 é 10. Vezes 30 dá 300, né? Então foi o que ele fez aqui, ó. Certo? Aí eu vou fazer mais um exemplo. E aí eu vou... Vamos lá para o segundo exemplo. Se tiver alguma pergunta, mande aí, certo? Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Ele diz que eu tenho uma carga de 3 milicoulomb. Então já vi que a carga não está na unidade correta, né? Tenho que passar aqui de para coulomb. Você já viu que é para multiplicar por 10 a menos 6, né? Não esqueça daquela tabelinha que eu já coloquei para vocês aí, do milicoulomb, microcoulomb, picocoulomb, nanocoulomb, né? Ah, mas eu falei que geralmente a que mais aparece daqui é essa daqui, certo? Então fica 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, ok? Então você colocou essa partícula, né, de carga num determinado ponto A. Ele quer saber qual é o módulo do vetor campo elétrico, né? Por isso que fala módulo do vetor campo elétrico. Direção e sentido. Lembra que eu falei que o campo elétrico é uma grandeza vetorial? Por que uma grandeza vetorial? Porque ele tem as três características: módulo, ou também chamado de intensidade, que é o valor do campo elétrico; a direção, que é na horizontal e vertical ou inclinado, né? E o sentido, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? E ele quer saber qual é isso do campo elétrico, né? Se ele está a uma distância de 30 centímetros de A, né? Quando aquele bota a gente aquele Qzão lá, só para vocês terem, lá é como se fosse da onde está gerando o campo elétrico, né? A carga Qzinha a gente coloca a uma certa distância para ver se ele está dentro da onde está gerando o campo elétrico. Então ele colocou a 30 centímetros. Então, outra coisa, ele disse a distância aqui. Só que eu falei para vocês que a unidade de medida de distância aqui não é centímetros, né? A unidade de medida daqui é metros. E para transformar de centímetros para metros, você volta duas casas, então fica 0,30 ou só 0,3, porque o zero não vai valer nada. Colocando isso daqui em notação científica, né? Você anda uma casa para a direita e fica 3 vezes 10 elevado a menos 1. Lembrando que ele quer saber quem é o campo elétrico, né? E aí você viu que a fórmula do campo elétrico, lembrando que eu estou respondendo aqui a letra A, né? Você viu que o campo elétrico, ele é igual a quem?
a força dividido pela carga Q. Aí, novamente, você tem aqui a carga Q, né? Ó, que foi 3 vezes 10 a menos 6. Tá faltando quem? Tá faltando a força. Aí você vai dizer, no outro, beleza. Para encontrar a força, eu tive que lembrar da lei de Newton, que ele disse a massa e a aceleração. E aí eu tenho que lembrar que a força também ele é o produto da massa pela aceleração. Mas e aqui que ele não disse nem massa nem aceleração? Como é que eu acho essa força? É aí onde é que entra a fórmula do assunto que a gente trabalhou anteriormente, que é a lei de Coulomb. Mas você deve estar estranhando, né? Oxe, mas a lei de Coulomb não precisa ter duas cargas, né? Que era a carga 1 e a carga Q2. Não, veja só. Você pode utilizar a fórmula dessa maneira aqui, ó. Você pode usar a fórmula assim, ó. É igual a KO vezes Q vezes D ao quadrado. Porque você pode utilizar a fórmula assim, ó. Porque, vou colocar ela para você aqui. Porque, ó, você não vai precisar utilizar as duas cargas. Porque, ó, o que é a força? Você viu que a força de interação de duas cargas seria quem? K, né não? Vezes o módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho, que seria a outra carga, né? Veja que aqui é uma carga que a gente chama de Qzão, e a outra de Qzinho,